Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo era para ter sido postado no domingo, mas por motivo de força maior, talvez por uma tentativa do adversário de impedir que essa palavra ecoe pelo mundo, nós tivemos alguns problemas técnicos e não foi foi uma cascata, tá? Mas conseguimos resolver, ok? Então hoje vou estar gravando mais uma vez. Eu já tinha gravado esse conteúdo, no sábado, só que aí a trilha de áudio acabou não saindo. Mistério total, Não sabemos o que aconteceu. Porém, cá estamos então para um assunto muito interessante. Guarde bem o conteúdo desse vídeo. Essa pauta, tenho certeza, vai abrilhantar o seu conhecimento, vai te dar direção, vai te dar estratégias. E eu também quero passar para vocês a motivá-los a ter uma experiência com Deus, e eu vou dar direção para que você tenha essa experiência com Deus. E eu tenho certeza, se você obedecer esses preceitos, se obedecer os valores que hoje eu vou vos apresentar, você vai ter uma experiência com Deus. E aí eu quero a devolutiva de vocês, tá ok? Então depois eu quero que vocês me escrevam dizendo: Daniel, eu fiz aquilo lá, que o vídeo, a contaminação da origem, ou origem contaminada, aquilo que você preconizou, aquilo que você nos orientou, nós fizemos. E olha só o que aconteceu. Aí você manda para mim o seu testemunho e eu vou estar narrando num outro vídeo a respeito. Eu quero ler os testemunhos de vocês. A sua vida como um instrumento de bênção, e vai alcançar muitas vidas. Porque esses vídeos chegam aonde eu não posso chegar, Então que a sua voz também possa alcançar outras pessoas através do seu testemunho, ok? Então hoje nós vamos falar duas coisas importantes nesse vídeo. O primeiro é o que causou a contaminação da nossa origem. Para onde foram parar os nossos valores? Para onde foi parar aquele entusiasmo do primeiro amor? Para onde foram parar tantas coisas que antes a gente via com tanta alegria, com tanta felicidade, e de repente você desmotivou, você esmoreceu e você está passando por grandes dificuldades, e às vezes você se acha: puxa, Deus não vai mais me usar, eu não tenho mais a capacidade de servir a Deus, Deus não vai me utilizar como instrumento de honra, como carvalho de justiça, como luz da terra, como sal desse mundo. Não vai, porque eu tô na escuridão, eu só choro, eu tô preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E o Apocalipse, o que vai acontecer no Apocalipse, E a marca, onde é que vai ser? Então, eu sei que tudo isso pode corroborar para que você entre numa pane mental e que isso venha, de certa forma, a te imobilizar, a você ficar paralisado. Só que estar parado, a água parada vira água podre, Vida é movimento, então o rio ele tem que fluir, temos que prosseguir. Então, antes mesmo, vou passar para vocês o que contaminou a nossa essência, e você, eu tenho certeza, vai se enxergar muito nesse espelho. E em segunda parte, eu quero passar para vocês uma experiência, vou dar uma dica para vocês, mediante um período experimental que eu tenho certeza vai culminar, cujo platô será você desfrutar de uma comunhão com Deus. Eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo perceber a presença de Deus, Daniel. Pois é, eu vou te ensinar nesse vídeo como ter uma experiência com Deus. E eu tenho certeza, se você fizer exatamente como receita de bolo, tá? Se você esquecer de pôr fermento, já não vai virar bolo, Não vai virar bolo. Então você vai ter que obedecer criteriosamente os preceitos que eu vou lhe passar, e no final você vai ser coroado com uma presença de Deus na sua vida, Guarda isso. Vamos ao conteúdo então? Bom, primeira coisa, quero dissipar uma ideia aqui, que eu estou recebendo algumas mensagens. Daniel, e o submarino, ou melhor, o submersível, que acabou sendo implodido? Isso é coisa de Satanás, porque nós recebemos a notícia bem no solstício de inverno. Só que isso já tinha acontecido antes do solstício. Assim que ele mergulhou, perdeu contato com a superfície, ele acabou sofrendo uma implosão, tá ok? Isso também não tem nada a ver com satanismo, que haviam pessoas ricas a bordo, que aquilo ali quer dizer que eles eram satanistas. Lembrando, nem toda pessoa que serve ao diabo, vai acabar mostrando para vocês algum fracasso deles. Eles querem mostrar sempre algo positivo. E muitas pessoas, sim,
trabalham, estudam e acabam tendo uma boa condição financeira, né? Por mérito do seu esforço, das suas privações, da sua dedicação, do seu estudo, do seu trabalho. Então não adianta apontar, aquilo ali é satanista, não cabe a gente julgar, meu irmão. Porque muitas dessas pessoas, só porque tem dinheiro, é satanista. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu sou satanista. Eu moro de aluguel e dizem que eu sou satanista. Se eu tivesse dinheiro, eu também seria satanista. Então o povo é assim. Jesus não tinha nada e foi acusado de parte com Beelzebul, logo Jesus era satanista, né? Então, galera, não é isso, tá? O que você tem que tomar cuidado é com pessoas oportunistas, tá? Com esses vampiros psíquicos, gente que se encosta em você, tá? Então se afaste desses encostos, gente que se encosta, que quer levar alguma vantagem sobre a sua vida, que quer de repente usufruir do seu prestígio, ou tenta levar alguma vantagem sobre a sua vida financeira, ou quer simplesmente se aproximar para levar alguma vantagem. É a chamada lei de Gerson, com perdão dos Gersons, nada a ver, mas é uma nomenclatura que a gente utiliza no Brasil, para aquela pessoa que tem um caráter deformado, podre, tá? Para ser bem sincero aqui na palavra, e que se aproxima de você somente para receber algo em troca. E o dia que você diz, olha, hoje eu não posso, essa pessoa simplesmente se afasta de você. Não é assim? Então é essa a questão, tá bom? Então se afaste desses encostos, tá? Como é que eu sei quem é o encosto? Porque é gente maledizente, gente que vai te botar para trás, gente que vai te dizer você não consegue, você não pode. É os amigos de Jó, tá? Isso, em poucas palavras, é isso. Hoje nós vamos falar então sobre a matriz. Matriz, não matrix, né? Matriz com Z, tá? Matriz. Matriz, pelo dicionário, é o nome dado ao local onde é gerada ou criada alguma coisa. Então é a origem das coisas. E essa nossa origem, a nossa essência divina, sagrada, foi contaminada, foi profanada. E como é que nós vamos discernir se eu tenho me alimentado com coisas boas ou com coisas ruins? Preste bem atenção nisso. É muito comum, quando você é pai, você é mãe, e você tem um filho, uma filha, essa filha, a herde dos pais, herdem dessa matriz, tá? Herdem dessa origem, né, humana, aqui tá falando do horizonte humano, características suas, não é? Então ele pode, o filho, a filha vai ter fisionomia do pai e da mãe, o filho pode herdar traços de caráter, né, porque são modelos, ele vai se espelhar em referências, traços de caráter, pode inclusive herdar patologias. Então alguém que, de repente, o pai alcoólatra vai ter uma predisposição a gerar um filho alcoólatra. Então você é filho de pais alcoólatras, você tem no seu patrimônio genético uma predisposição em desenvolver o alcoolismo. Não quer dizer que isso vai ser desenvolvido, mas quer dizer que você tem uma predisposição. Pode acontecer ou não, depende dos frutos do meio, depende das suas escolhas. Então tem uma série de variantes aí, esses gatilhos podem acionar isso ou não podem acionar. A mesma coisa os traços de caráter, você herda parte, né, desse caráter, dessa essência do seu pai, da sua mãe, ou inteligência, ou muitas vezes pela observação, você vê ali, puxa vida, eu só vejo briga, eu só vejo violência na minha casa, eu só vejo o afastamento de Deus. Então fruto do meio também vai entrar em ignição em você para que você entre em simbiose, né, com um lado deformado, né, dos pais, por exemplo, né? Alguma coisa negativa que tem no pai ou na mãe, você acaba absorvendo e você reproduz aquilo porque você herdou um patrimônio. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós temos um DNA divino em nós. Esse DNA, uma vez que ele foi estartado, uma vez que ele entrou em ignição, mediante frutos do meio, mediante o seu esforço, mediante a sua busca, mediante você aceitar o chamado e as suas privações também, aceitar os cravos, você acaba vibrando numa frequência de Deus, na ressonância divina, e aí sim você tem a paz que transcende o entendimento, você tem sabedoria, você tem discernimento, você tem os frutos do Espírito, e você se torna um com o Pai. Olha que coisa interessante, um com o Pai. Então, nós herdamos muitas coisas oriundas da nossa matriz, né? Assim como nossos pais biológicos, assim é também com Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E se Deus é amor, o que está errado?
Por que que a humanidade está com o amor esfriado? O amor tem se esfriado, Mateus capítulo 24. Mas se você é imagem e semelhança de Deus, por que que o amor tem esfriado se Deus é amor? Isso é um termômetro. Isso daí é algo que nós fizemos uma anamnésia, né? Íamos perceber, íamos chegar a um diagnóstico de que você se afastou de Deus. Ou você sequer nunca foi convertido. Você nunca teve uma experiência com Deus. Porque apenas conhecer a Deus e ouvir falar é muito diferente de você experienciar a Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, a sua vida muda. Os seus valores mudam, a sua essência muda. Você passa a andar na terra como cidadãos dos céus. Porque aqui, meu irmão, minha irmã, repito, você é peregrino. Nós estamos de passagem aqui, tá? Aqui não é a nossa casa. Vamos continuar então? Então nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Possuímos então a essência de Deus em nós, o DNA divino está em você, está em mim. Basta que ele seja startado, quer seja por um esforço, por uma busca, por uma dedicação, quer seja por, de repente, fruto do meio. Você tem uma série de pessoas que você se associa, que são pessoas que somam com você. Então, quem tem que estar ao seu lado são pessoas que somam com você e que são capazes de dividir os fardos, somar as forças. Esse é o que tem que ser, esse é o preceito. Pessoas que oram por você, que se alegram com a sua vitória, que celebram com a sua vitória. Não estou falando de gente invejosa, de gente maledicente, de mimimi, porque a Bíblia mesmo diz, repito, se afasta da roda dos escarnecedores. Ela vai contaminar a essência divina, né? Fofoca, intriga, mexerico. Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Você conhece a árvore pelo fruto. Aquele irmão só fala mal de todo mundo? É contenda, é uma árvore venenosa, se afasta dela. Né? Paulo mesmo disse, se alguém dizendo-se irmão for maldizente, aquele ali, aquele lá, tá, pronto. Julga, sentencia e condena, né? Nós não temos essa capacidade. Então se afasta de gente assim. O que tem de se separar, que o que tem de joio em nosso meio é algo surreal, muito joio no nosso meio. E curioso, até resgatando aqui a parábola, né, do joio e do trigo que Jesus nos ensina, existe uma verdade muito extraordinária imersa nessa palavra. Dentre elas a seguinte, tá, foi feito ali a mistura do joio e do trigo, só que Deus não permitiu que nós, homens, fizéssemos essa separação. Vamos então separar o que é trigo, a gente coloca de um lado, o que é joio do outro. Porque o trigo dá frutos, O joio não, o joio só serve para ser queimado. O trigo dá sementes, né? Mas o joio só serve para ser queimado, não serve para nada, não serve nem como esterco. O joio não serve nem como adubo, não presta para nada. Só que quem vai fazer essa separação é Deus. Não sou eu, não sou você. Isso significa que nós não temos o mérito, a legitimidade e nem a autoridade para julgar, sentenciar e condenar qualquer pessoa que seja. Quem julga é Deus. Deus é amor e vai julgar segundo os parâmetros do amor e também da sua justiça. Tá? Nós não somos justos e também não somos juízes. E estamos muito distantes do amor do Pai. Vamos combinar. Então não nos cabe julgar. Então você não pode dizer, as pessoas sempre falam, eu sou trigo, viu? Eu sou trigo, eu vou para o céu. Mas aquele irmão lá é joio, aquele é joio, aquele ali é satanista, aquele é muçulmano, aquele é budista, aquele vai para o inferno. Espírita, inferno. Não é assim simplista? Não, mas não é assim. É Deus que separa, porque Deus, graças a Ele vê o coração. Como viu o coração do bom samaritano, né? Como viu o coração do publicano, da viúva pobre, da mulher adúltera, da prostituta, etc e tal. Pessoas que nós iríamos rejeitar, condenar e sentenciar ao inferno. Jesus quebrou todo o paradigma e trouxe defesa. No caso da mulher adúltera, já falei antes, João capítulo 8, traz a mulher adulterou, né? Ela foi pega no flagrante, adulterando. Pelas leis mosaicas, ela tinha que ser apedrejada. Só que Jesus fala, olha, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Você não tem nenhum pecado? Então você não tem nenhum pecado, você é santo aqui na terra, então você poderia até falar mal de todo mundo, né? Todo mundo é podre, todo mundo vai para o inferno, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. Mas acho que nós temos que trazer uma reflexão para nós e ver, em primeiro lugar, o tamanho da trave que está em nossos olhos antes de procurar o cisco no irmão de alguém. Sabe, já dizia William Shakespeare, os vasos vazios
fazem mais barulho. Então, quanto mais vazia uma pessoa, quanto mais frustrada ela é, né, ela vai tentar causar o máximo de barulho, ela vai tentar depreciar um terceiro para tentar subir nessa balança. Eu sou melhor que ele, porque eu critiquei aquela pessoa, eu ofendi aquela pessoa, eu falei mal, eu determinei um julgamento sobre ela. E aquela pessoa é simplesmente algo para massagear o ego, é algo da nossa psique. Você detona alguém, fala mal de alguém para que você se sinta melhor. Eu sou superior àquela pessoa porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. É que nem o fariseu e o publicano, né? O fariseu dizia que batia a mão no peito: eu sou dizimista, eu oro, eu jejuo, eu faço, eu aconteço. Não adiantou nada, né? O publicano lá no fundo: Pai, tem misericórdia de mim. Ele desce justificado. Então, os valores de Deus são muito diferentes dos nossos valores. Nossos valores são temporais, são passageiros e muitas vezes contaminados e deformados, especialmente pelo efeito manada. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. É a questão de pertencer. Tá todo mundo pedindo a cruz de Jesus? Não importa se ele multiplicou os pães, não importa se ele fez a água virar vinho, não importa se ele curou, não importa as palavras dele, mas tá todo mundo dizendo crucifica, então crucifica. Você acha que eu não recebo isso? Você não recebe isso também? Você aceitou o chamado, meu irmão? Chamado não é profissão, chamado é ministério. Ministério é chamado de Deus. E Deus vai cuidar de você. Então não importa. Se eu fosse uma pessoa rica, iam dizer que eu era satanista porque eu sou rico. Daniel comprou uma fazenda, Daniel tem um carro bom, Daniel comprou uma mansão em Waverly Hills. Waverly Hills não, Waverly Hills não é, em Beverly Hills. Waverly Hills é a história de Mitri. Comprou uma mansão em Beverly Hills, em Miami. Aí eu sou satanista. Agora, eu moro de aluguel, todos os móveis da minha casa são dados, são doados, eu não tenho nada combinando em casa, né? Não tenho nada. Aos 56 anos eu não tenho nenhum patrimônio. O único patrimônio que eu tenho é o carro que está quitado. Acabou, mais nada, zero. Zero de aplicação, zero de investimento. Vivo pela fé, é o pão nosso de cada dia, né? Então nós precisamos sim de provisão para cada dia. Ainda mais agora com o bebê, né? Bebê é fralda, é mamadeira. Mamadeira está pela hora da morte. Dá vontade às vezes de fazer uma vaquinha para ter mamadeira. Vaquinha para mamadeira foi um trocadilho, tá? Então, é claro que nós precisamos de dinheiro para viver, mas eu nunca vou viver pelo dinheiro. Nunca vou me curvar esse baú, que eu já recebi de propostas aí para ganhar dinheiro fácil, não está escrito, né? Mas de todo jeito as pessoas vão te criticar. Se você tem dinheiro, te criticam porque você é satanista. Se você não tem, te criticam porque você também é satanista. Então, é assim que fizeram com Jesus, vão fazer com você. Mas onde é que houve a contaminação da nossa essência divina? O que aconteceu, ou melhor, o que está acontecendo nesse momento da história que tem maculado a sua essência de Deus e tem impedido de você ser a imagem e semelhança de Deus na terra, ser cidadão na terra, né? Porque aqui nós somos de passagem, né? Cidadão na terra é ser cidadão dos céus na terra. O que tem impedido isso para você? Vamos entender então um pouco melhor. Existe em cada um de nós uma predisposição em se reconectar com o Criador. É o chamado a religião, que vem de religare. Então você precisa se conectar com o Criador. Só que existe uma série de interferências, muito ruído, muito barulho, porque tem muito falso profeta falando aquilo que Deus não mandou falar, dizendo que sonhou coisas que Deus não deu sonhos, falando da sua natureza humana, são doutrinas humanas. Mesclado a isso, tem as doutrinas diabólicas no nosso meio. Tudo isso tem contaminado a nossa essência e tem nos impedido de desfrutar uma vida em abundância e principalmente ter uma experiência transformadora com Deus. Para isso nós precisamos entender o que está nos contaminando e perceber qual é o antídoto para esse veneno que entrou em nosso corpo, entrou em nosso espírito, entrou em nosso coração, entrou em nossas mentes. Não é mais necessário o demônio possuir alguém. Não precisa mais. Ele trabalha no horizonte das ideias. Como ele fez lá com os anjos, lá no céu. Ele não possuiu um anjo, né? Ele não canalizou um anjo. Ele simplesmente trabalhou com o horizonte das ideias. Olha, Deus não é tão bom assim. Viva a sua vida. Ih, Jesus vai demorar para voltar. Então faz um monte de besteira na sua vida, porque a hora que ele voltar, você pede perdão. Você deixa para a última hora. Ilusão, ilusão. Diabólico isso. Doutrina de demônio em seu meio. Jesus vem amanhã, você está pronto? E se ele vier agora à noite, você está pronto? E se ele vier na semana que vem, você está pronto? Nós não sabemos, né? Nós podemos pautar em algumas observações dos sinais e conjecturar uma possível data da volta de Jesus. Mas o fato é que a igreja
vai passar pela tribulação, né? Não vamos estar isentos disso. Na grande tribulação, eu creio que não, mas na tribulação nós vamos passar. A igreja tem que ser provada e aprovada pelo fogo, tá? E a nossa missão qual que é mesmo? Ser luz do mundo, ser sal da terra, ser chamado amigo de Deus. E o mundo precisa dessas referências, né? Você foi projetado, você e eu fomos projetados para sermos um com o Pai, sermos um bloco com o Pai. Não Pai lá e eu cá, não separados, mas sermos um só com o Pai, como Cristo é com o Pai. Olha só a oração que Jesus fez por mim e fez por você antes de ir para a cruz. Pai, eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Então é importante você ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, deixar que essa semente entre no coração, ela cresça, frutifique, floresça e exale o perfume do amor. Né? Então é importante você ouvir a palavra e receber a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas apenas ouvir não funciona. Você tem que ter uma experiência e ver a Deus. Essa experiência eu vou te passar. Mas antes eu tenho que sinalizar o que está te contaminando. Qual é a trave, o que está obstruindo. Sabe uma mangueira que tem terra dentro? E você põe a mangueira e sai aquela água fraquinha? Aí quando você limpa a mangueira, tira toda aquela contaminação, toda aquela terra, a água flui, né? É essa fluidez que eu quero proporcionar para vocês hoje. É essa água viva que você precisa para ser restaurado por Deus, para ser limpo de toda a contaminação do mal. E aí sim, ser usado como vaso de honra, como carvalho de justiça plantado pelo Senhor na terra, né? Em verdade, eles têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creste que me enviasse. É importante que você creia, né? Quem crê, verá a Deus, não é isso? E rogo por eles, não rogo pelo mundo. Por que Jesus só roga por aqueles que têm fé, pelos filhos? Não rogo pelo mundo. O mundo vai aprender a se aproximar de Deus pela pior das maneiras. Vai ficar na grande tribulação. E aí é bom, os vivos vão invejar os mortos. Repito, tá? Rogo por eles, não pelo mundo. Jesus rogou por você, por mim e pelos apóstolos. Mas por aqueles que deste, porque são teus. De Jesus, ele ora, intercede por aqueles que são do Pai, tá? Aqueles que estão afastados do Pai, que se dizem filhos, mas não se comportam como filhos, não são filhos, vão ficar aqui para a grande rebelião, tá? E aí vão chegar até Deus pelo pior dos caminhos, tá? E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Ou seja, não tem o meu e o seu, é tudo nosso, é tudo nosso. Ou seja, é a nossa vitória, é a nossa luta. Não é a luta do irmão, é a minha luta. Sua luta é minha luta. Minha vitória é tua vitória. Juntos nós somos mais fortes. Por isso, celebrar com os que celebram, né? E chorar com os que choram. Igreja é isso, não é? Soma as forças, divide os fardos. Só que nós não temos colocado isso em prática, né? Notaram alguma coisa aqui? Tudo que existe é dele e é nosso, é coletivo. Olha que bênção, né? Eu já não estou mais nesse mundo, mas eles estão no mundo. Jesus continua, eu vou para ti. Aí Jesus continua aqui, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Olha só, a proposta de Jesus, para que nós, como igreja, sejamos um. Guardou isso? Sejamos um. Assim como nós, é importante que você seja um com Deus. E se Deus é o amor, a essência do amor, ela vai brilhar em você. Porque você tem uma simbiose com Deus, é o religar, você está reconectado com Deus, tá? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em seu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas. Sim, você vai ser traído, tá? Assim como Jesus foi por alguém que comeu com ele, que ceiou com ele, que ouviu as pregações, você vai ser traído normalmente por alguém muito perto de você. É a pior das traições, posso dizer de cátedra, né? Mas Deus é mais. Deus, tudo traz um aprendizado, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. Guardou isso? Tá? Senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isso ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, né? Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Então, todas as vezes que você falar a verdade num sistema culturado pela mentira, você vai ser odiado. A palavra ódio é pesada, mas é isso pesada, né? Mas eu sou odiado, eu sei. Tem pessoas que me odeiam. Não é assim, não gosto do Daniel, não concordo com o que ele fala. Não, me odeiam. Me odeiam por quê? Porque eu sou luz.
Quando você é luz, você atrai as trevas. Mas você atrai com um propósito. Você é luz, você é chama, você é vela, né? E a vela se consome a cera para preservar a luz, para iluminar aqueles que estão na escuridão. Mas a função da vela, ao atrair a escuridão, é o quê? Acender as velas que já se apagaram. Então a nossa missão no mundo é acender aqui a chama da fé daqueles que não têm mais. Só que para isso você precisa ser luz. A luz tem que ser de você. E para que você seja a luz, há necessário uma purificação dentro de você, para que você seja merecedor de uma experiência com Deus. E essa experiência vai transformar a tua história, a tua vida. Você vai receber a paz que transcende entendimento, autoridade, discernimento, sabedoria e, acima de tudo, saber que você pode descansar no Senhor. E o mais Ele fará. Você vai ver tempestade? Vai. Mas Jesus está no barco. E Ele vai te levar para águas verdes, né, para águas tranquilas e pastos verdes, tá? Deles a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo. Esse mundo jaz no maligno. Ele não vai te amar. Então, tenha certeza disso. A gente acha, quando eu me converti vai de bom para melhor. Não. Todos os apóstolos, todos morreram decapitados, queimados, foram apedrejados. Todos eles sofreram sequelas, né? Todos, exceto João, que morreu na ilha de Patmos. Né? Mas todos os outros sofreram, os apóstolos sofreram, os profetas sofreram, você vai sofrer. Jesus sofreu, foi crucificado, foi escarnecido, cuspiram nele, zombaram dele, o povo tinha dúvidas dele, os irmãos não acreditavam nele, alguns irmãos não acreditavam nele. Ele foi acusado de ter parte com Belzebu pelos doutores da lei, pelos líderes eclesiásticos majoritários do seu tempo. Você acha que você vai passar o quê? Você acha que não vão dizer que você é satanista, que você é mentiroso, que você é falso? Vão dizer, não importa o que digam, cria uma blindagem, importa o que Deus pensa de você. Estou pouco me lascando para quem pensa ou quem não pensa. A minha missão é anunciar a verdade, é apontar o caminho. Percorrer o caminho é uma escolha. E cada um vai escolher o seu caminho. Poderão escolher o caminho certo e ser arrebatados, ou poderão escolher o caminho errado e ficar aqui para a grande tribulação. E aí eles vão lembrar dessas palavras, das minhas palavras, das suas palavras, das palavras do remanescente fiel por todo o mundo. Desperta, ó tu que dormes. E quanta gente está dormindo, né? Tá dormindo. Vamos acordar essa galera. Bora despertador aí, hein? Vamos continuar. Então você não vai agradar a todos, fica claro aqui, tá? Então Jesus continua, assim como eu não sou do mundo, não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Então livrar do mal, na tradução mais próxima dos originais, significa não apenas livrar você de uma tentação, mas significa que você não seja levado, conduzido a uma arena de tentações. Então você sabe que é tentador para você, por exemplo, sei lá, ser cleptomaníaco, vamos supor um exemplo aqui, ser cleptomaníaco. Aí então você sabe que você acaba furtando por prazer, você tem uma coisa lá que você precisa pegar alguma coisa, precisa roubar alguma coisa, porque aquilo, furtar algo, porque aquilo te faz bem. Puxa, eu conquistei, ninguém viu, sei lá o que passa na mente de um cleptomaníaco. Estou surtando um exemplo aqui aleatório, uma analogia. Então ele pega, você não vai numa loja, por exemplo, se afasta, se aquilo ali te faz mal, se afasta, se seu olho causa mal, arranca o olho, se a tua mão te escandaliza, é melhor arrancar a mão, né? Então você se afasta do ambiente de tentação. Eu não preciso me expor à tentação, eu não preciso ir no centro da cidade de São Paulo, que tem violência, e com uma corrente de ouro, né? Deus vai me guardar. Não, você vai cair, vai ser assaltado, então você não vai ser isento do assalto. Então tenha sabedoria, tá? Caminhe com passos seguros na rocha, seja prudente, não seja tolo, tá ok? Não caia no triunfalismo, que isso é uma roubada daquelas, tá? Peço que sejam livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Você não é desse mundo não, tá? Você é cidadão do céu, somos peregrinos aqui. Santifica-os na tua verdade. Olha só, a verdade. A tua palavra é a verdade. Então você tem um compromisso com a verdade. E você não vai sair por aí mentindo, fingindo. E todas as vezes que alguém falar a verdade, você vai enaltecer. E se a pessoa fala mentira para te enganar, Deus vai dar o Espírito Santo e vai trazer discernimento para você se a pessoa está mentindo. E algumas vezes a gente percebe, outras Deus permite que aconteça para que você aprenda, como os amigos de Jó criticaram ele, como muitas vezes eu passei também pessoas muito próximas de mim, eu não enxerguei que eram pessoas más, eu não enxerguei que eram pessoas que iam me roubar, iam me difamar, etc. Eu não enxerguei, considerei, abri o coração, ajudei, acolhi, fiz o melhor que eu pude. Só que de repente essas pessoas surtam, né? É o ser humano, né? Que se torna matéria-prima do diabo. Entrou orgulho, entrou soberba, entrou vaidade, entrou ganância, entrou oportunismo. Essas pessoas vão entrar em ação contra você, vão ser instrumentos do diabo. Não precisa ser satanista
para servir o diabo. Basta vibrar na mesma frequência que ele já se apodera de você, tá? Então é assim que é, você vai ser traído, vai passar por muitas angústias, mas o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nada vai te separar, meu irmão, do amor de Deus. E aí Jesus continua, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles pela tua palavra onde querer em mim, somos nós. Então não foi só pelos discípulos, foi por você e foi por mim que Jesus está orando, você e eu. Para que todos sejam um, mais uma vez, para que todos sejam um, para que haja unidade em nosso meio. O adversário sabe que casa dividida não prevalece, então unidade é força, né? União não faz só açúcar, faz a força. Dedos da mão são diferentes, fechou, forma um punho forte, não importa as nossas diferenças, temos que ter juntos, porque a nossa igualdade em Cristo nos nivela, tá? Então se você tem um pensamento de usos e costumes diferentes, interpretações diferentes da Bíblia, não importa. O amor nos une, é simplesmente assim. Você ama Deus? Então você faz parte desse time. Ponto final. Só existem duas pessoas no mundo. Digo e repito, já falei isso antes, eu quero enfatizar. Tem o bom e tem o ruim. Então não adianta você colocar rótulo. Ah, aquele ali é cristão, é santo. Aquele pastor é santo. O muçulmano não é. O budista não é. O espírita não é. Quem é você para julgar o teu próximo? Você não tem capacidade nenhuma de julgar ninguém. Por isso que Deus não permitiu que nós fazemos separação entre o joio e o trigo. Está no nosso meio. Quem vai separar é Deus. E Ele vai ver o que para isso? Frutos, sementes na sua vida. Porque se você não tiver nada para oferecer, se o que você fez com os talentos que Deus te deu? Eu joguei fora, não usei, enterrei. Né? Então virou palha feito para ser queimado. Simples assim. Muitos vão chegar diante de Jesus, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. Pois é, mas você é palha, você não é joio, né? O joio dá frutos. Você conhece a árvore pelos frutos, tá? Então, se alguém fala uma coisa, mas a vida dela não tem fruto nenhum, ela não ama Deus, a família dela é totalmente destruída, né? De repente, aquela pessoa é usuária de droga, né? Viciada em pornografia, mente, rouba, engana, cria um monte de parafernália para fazer com que você compre a coisa ungida, consagrada, né? De Israel, para que você tenha alguma pseudo-vantagem. Essa pessoa não é de Deus, meu irmão. Claramente, porque Deus é amor. E tudo que Deus faz por você é mediante a graça. Na graça, é claro que a fé sem obras é morta, mas a obra positiva, a obra não que saqueia, porque a árvore, ela dá o seu fruto, ela não come o seu próprio fruto, né? Ela dá o seu fruto, ela quer dar o melhor do seu tempo, dos seus recursos, do seu abraço, ela estende a mão, né? De Jesus é assim, né? Estende a mão, não aponta o dedo, nós temos que estar aqui prontos para servir, né? Prontos para servir e para ouvir, e tardios não falar, mas ao contrário, né? A gente já fala antes, sem conhecimento de causa. Fulano é satanista. Ah, é? Quem disse? Não sei. Beltrano falou. Ah, então é satanista. E você vai com a manada, gente. Olha só que coisa idiota. As pessoas estão sendo levadas por ondas de mentira, onde a mentira ganha status de verdade, né? Então, cuidado com isso. Seja sábio, não seja tolo, não vá com a manada, né? Porque todo mundo dizendo crucifica que vai crucificar, viu? Porque até hoje, Barrabás é enaltecido, mas o amor é crucificado. Pensa nisso. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviasse. Então, uma das mensagens que Jesus deixa para nós é que o mundo vai perceber que nós somos dele como referência para o mundo, que houver união entre nós. Tem que haver união. Se houver desunião entre nós, o mundo não vai olhar. Vai dizer, pô, essa igreja só briga. Casa dividido não prevalece. Cada um fala uma coisa, tá cheio de falso profeta aí, cada um anunciando uma verdade, né? E deles a glória que a mim me desse. Olha só, Jesus deixou a glória dele para você e para mim, para que sejam um. Para que essa glória serve? Para que nós sejamos unidos. Olha de novo para que sejam um. Quantas vezes Jesus repete aqui que eles sejam um comigo, que eles sejam um, que eles sejam um, que eles sejam um. Não está percebendo que Jesus está enfatizando algo aqui? É muito importante a unidade. Soldado sozinho não vence batalha. Simples assim, né? Para que sejam um, como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Unidade de novo, não divisão, não cada um por si e Deus por todos. As pessoas não se ajudam mais, não estendem a mão. Hoje tem muita avareza em nosso meio, tem muita ganância, tem muita soberba, não é assim? Tem muita ambição, né? É só para mim, eu quero, mas nada para o irmão, né? Às vezes você tem até o poder de dividir alguma coisa e você não divide. É impressionante. Para
para que o mundo conheça que tu me enviaste. Como é que o mundo vai saber que Jesus veio? Né? Porque nós somos testemunhas dele. Então você tem que agir de acordo com Jesus, com os preceitos. E um desses preceitos é a unidade. É a unidade que socorre, que abraça, que acolhe, que enxuga as lágrimas, que aponta o caminho, né? Que dá direção, que traz conforto, que traz ensino, que aconselha, mas antes de tudo eu tenho que tratar em mim, porque ninguém pode dar o que não tem. Então tem que começar aqui dentro para depois poder passar para fora. E que que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. João 17, de 8 a 23. Olha, sabe, como é muito importante a questão da unidade. Olha o que a Bíblia fala sobre unidade. Vamos lá para o Salmo? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha só, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena, guarda isso, ordena a bênção e a vida para sempre. Bênção e vida, não é isso que você quer? É fruto da união. Sem união você não vai ter bênção nem vida. Se você for maldizente, fofoqueiro, ficar na roda dos escarnecedores, você não vai ter isso. Simples assim, tá? Presta atenção, seja seletivo, porque você é produto daquilo que você come. E sabe, para pensar, meu irmão, minha irmã, você não vai levar nada desse mundo. Você já viu um carro funerário andando e atrás dele um caminhão de mudança? Não, né? Por que não? Porque você não leva nada desse mundo, meu irmão. Na verdade, você vai deixar coisas aqui. Deixar a sua essência, deixar a sua palavra, deixar seu testemunho. As pessoas vão lembrar de você pelo que você era, não pelo que você tinha. Como já dizia William Shakespeare, né? O que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida, né? Quem você tem, quem foi a pessoa que te abraçou, quem foi a pessoa que te ajudou, quem foi que te estendeu a mão, quem esteve do seu lado nos momentos mais difíceis. É isso, as pessoas vão lembrar de você, da sua palavra, do seu gesto. E nós temos uma missão muito importante aqui na Terra de fazer a diferença nesse mundo indiferente. Nesse mundo que jaz no maligno, ter ousadia de falar de amor. E falar de amor é entrar na contramão do sistema, porque o sistema está totalmente contrário a isso. É cada um por si e Deus por todos. Até nas igrejas, né? Só se fala em prosperidade, só se fala em cura e milagres. E agora até mesmo a inteligência artificial está dando culto. Sim, tem culto com a inteligência artificial. Olha só que coisa, como é fácil manipular as massas. E o povo vai dar um glória a Deus pro robô. Glória a Deus, robô, isso aí, robô de Jesus, palmas pro robô. Quer dizer, pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso. E outra coisa, estão promovendo também algo para reescrever a Bíblia através da inteligência artificial. Proposta essa feita pelo Fórum Econômico Mundial. Tá? Vamos reescrever, fazer uma Bíblia mais política. Então a inteligência artificial poderá reescrever as escrituras sagradas. Ou seja, isso acontecendo, daqui a alguns anos, você vai perder toda a essência divina. Você não sabe mais quem foi Jesus, pois tudo vai poder ser mexido. Os seus valores de Deus vão tudo ser deformados, porque vai fazer uma Bíblia para agradar gregos e troianos. Então não vai ter mais conflito, vai ser uma Bíblia universal. Vai englobar nela, né, vai moldurar nela valores muçulmanos, valores budistas, valores espíritas, para uma Bíblia universal e pronto. Problemas acabaram, né? Então já tem a moeda universal, já tem o Unicom, proposta pelo FMI, já vemos aí ameaças, o dólar caindo, o Soros já tinha falado a respeito disso, tudo isso eu falo melhor nos Guardiões, porque aqui são 10 segundos, só nem dá para pensar em postar vídeo aqui. Né? Então nós vamos mais no Instagram, tem alguma coisinha. Então tem muita coisa acontecendo para você dizer, puxa, é obra do acaso, o sistema está sendo gestado em nosso meio, tudo que estava planejado está acontecendo. Então isso nos mostra sinais que podem validar a volta de Jesus, pautado nos sinais. A Bíblia fala de sinais, então nós temos que estar orientados. Lembra que Faraó sabia o ano do nascimento de Moisés? Porque ele viu sinais. Os magos, né, não descobriram onde Jesus ia nascer, onde ele estava, através de sinais astrológicos. Então os sinais que Deus permite que aconteça, faz com que você, sendo um bom observador, tenha discernimento e consiga fazer a leitura desses sinais e, mediante essa leitura, saber o tempo está próximo. Né? Mateus 24 deixa muito claro tudo isso. Né? Eu já falei isso em outros vídeos. Então, olha só. E aqui, Salmo 133, de 1 a 3 que eu li, tá? Mas nós não vemos muita união em nosso meio, não é? Tá faltando união. Em nossos dias, muitas pessoas se dizem amar a Deus,
né? Mas, de fato, quem o ama de verdade? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o seu entendimento, acima de todas as suas forças, e ama ao próximo quanto a ti mesmo. Nós não vemos amor. Não vemos. É cada um por si, Deus por todos. Eu vejo muitos pessoas que amam a Deus falando coisas absurdas em rede social, né? Condenando, julgando, sentenciando, difamando, sem evidência alguma. Sei lá, falaram aí, disseram. E hoje com a inteligência artificial ela pode criar o que quiser. Ela pode pôr a tua cara, a tua voz e de repente pode colocar uma oratória em você que você jamais teria falado. Só que o povo, onde a maioria, pelo menos no Brasil, tem analfabetos funcionais, o povo vai acreditar. A maioria vai acreditar e vai pedir a crucificação sua, porque uma inteligência artificial fez passar da sua pessoa. Fazem o que quiserem, né? Então tenha sabedoria, tenha discernimento. A matriz foi contaminada. A essência divina que eu tenho, que você tem, o adversário quer contaminar de todo jeito. Relativizando, lançando uma série de fofocas, doutrinas humanas, doutrinas de demônios. Não deixe que isso venha contaminar a sua essência. Sua essência tem que estar pura. A essência pura, um vaso limpo, Deus derrama uma nova unção. Um vaso sujo, não. Deus não derrama vinho novo em odres velhos, não é assim? Então o amor, de fato, tem se esfriado. O que nós vamos fazer para aquecer esse amor? Você, meu irmão, minha irmã, você é luz, você é luz. Você, como luz, vai atrair as trevas. Já falei sobre isso. Você vai atrair as trevas porque a nossa missão é acender as velas apagadas, não é assim? Então o adversário, ele não precisa mais ser expulso, porque ele trabalha no horizonte das ideias. Ele colocou egoísmo, ele colocou ganância no coração das pessoas. Ele não precisa mais ser expulso, assim como ele fez lá no céu. Ele usou o seu poder de persuasão e arrastou a terça parte com ele. Trilhões de anjos. Então hoje ele não precisa possuir o anjo, não é? Mas ele não precisa possuir o homem, canalizar o homem. Ele trabalha no horizonte das ideias. Lembrando que nem sempre essa pessoa é satanista, mas ele está sendo influenciado pelo diabo porque ofereceu matéria-prima. É como você está imerso numa sujeira, que você é produto que você se alimenta, você assiste sujeira, você escuta porcaria, você se torna uma porcaria, né? E essa porcaria que os urubus se alimentam, carne morta, carniça, né? Então eles vêm em cima, os demônios vêm em cima, porque sentem esse cheiro, sentem o cheiro do seu pecado, sentem o cheiro do seu medo, sentem o cheiro do seu ódio, da sua maledicência, de tudo que é contrário a Deus. Ele sente esse cheiro, ele se aproxima de você, suga a sua energia e ainda lança uma semente do mal no seu coração, onde ele vai potencializar o ódio, onde ele vai relativizar um monte de coisa, ataca a sua mente. Meu irmão, nós temos que ter uma blindagem espiritual e eu vou ensinar para vocês como ter essa blindagem. Mas é importante que você tenha ciência. O coração de muitos está contaminado. Talvez o seu também. Talvez o seu esteja pensando, será que Deus existe? Ou tenha ódio de alguém, ou tenha raiva de alguém, mas de onde veio esse ódio? Ou não consigo dormir direito, estou com muita preocupação, mas Jesus nos traz a paz que transcende entendimento. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada, vamos entender? Nós vemos uma série de conceitos contaminados e deformados expostos para nós todos os dias. Então, como consequência, eles querem que você não se aproxime do Criador. Toda essa contaminação no nosso entorno tem um objetivo, que você não tenha comunhão com o Criador, não tenha essa conexão, não resgate essa conexão para que o seu DNA divino não desperte. Eles não querem que esse DNA seja desperto, não querem que o amor seja desperto na sua vida, porque se for, você é extremamente poderoso e poderosa, porque agindo Deus, quem impedirá? Se você permitir que Deus haja na sua vida, você vai manifestar o poder dele, a glória dele, a graça dele nesse mundo. E o mundo não gosta do amor, porque o mundo jaz no maligno, não é? Então vamos mergulhar agora em águas um pouquinho mais profundas, a fim de você entender o modus operandi do nosso adversário para neutralizar a essência divina no seu coração, para contaminar a sua origem, né? A origem nossa, você sabe que teve com Adão e Eva. A Bíblia nos retrata isso. Quero apresentar para vocês uma coisa um tanto quanto curiosa que o diabo fez questão de abafar, né? A ciência sabe, algo que a ciência sabe, não é algo novo, né? É um fato empírico constatado cientificamente. Porém, não é interesse divulgar, porque se divulgar vai corroborar com a validação da Bíblia. E não é interessante que valide a Bíblia agora. É importante que você duvide da palavra. Olha só a coisa, estão até querendo reescrever a Bíblia, né? Todos nós, seres humanos,
nós temos algo chamado DNA mitocondrial, tá? Todos nós temos algo chamado DNA mitocondrial. O que é isso? O DNA mitocondrial é uma informação genética transmitida de geração por geração apenas pelo lado da mulher. Então, é uma informação genética que vem somente da mulher, lado feminino. Se você tem, por exemplo, uma filha, o DNA mitocondrial dela teve origem na sua esposa, porque somente a mulher transmite esse DNA mitocondrial. O homem não é capaz de transmitir o DNA mitocondrial para um filho ou para uma filha. Isso é algo exclusivo das mulheres. Na década de 80, olha, faz tempo, hein? Uma pesquisadora, Rebecca Kahn, ela fez a seguinte pesquisa, né? Uma cientista brilhante realizou um experimento que marcou a história. Ela coletou mais de 150 amostras de DNA mitocondrial de pessoas pelo mundo inteiro, independente da sua etnia, da sua formação acadêmica, da região que moram, e além disso, do patamar social, etc e tal. Mas além disso, até de religião, né? Além disso, ela foi mais a fundo, ela pegou grupos muito pequenos, grupos que a gente nem tem contato. Então, desses grupos ela pegou esquimós, né? Pegou esquimós, fazer parte desse grupo de pesquisa, aborígenes da Austrália, pigmeus da África e muitos índios da América do Sul aqui no Brasil. O próximo passo é, então, ela comparou essas amostras e o DNA mitocondrial de todos esses grupos. O resultado foi, no mínimo, surpreendente. Todas as amostras apontavam a mesma direção, não importando o grupo que pertenciam. Elas eram oriundas da mesma mulher. Quando vai buscar a raiz, é a mesma mulher. Esse estudo foi chamado de EVA mitocondrial. Pesquise na internet o estudo EVA mitocondrial. Valida as escrituras. Toda essa linhagem veio de Eva, de uma única mulher, independente dos povos. 8 bilhões de pessoas do mundo tiveram origem numa única mulher, né? A experiência da ciência diz, mas para que divulgar isso para você, não é? Então, pesquisa aí a respeito. Mais 30 anos atrás foi feita essa experiência e foi comprovado cientificamente, mas não ganhou nenhum destaque de mídia. Fica aí a dica para você pesquisar, tá? Porque isso nos nossos dias não é bem aceito. Por essa razão, existem dezenas de métodos para te afastar da espiritualidade, para contaminar a sua essência divina, para que você não brilhe, para que você não seja a luz do mundo. Porque a hora que você for luz, a hora que você brilhar, as trevas recuam, não é assim? Quando a luz prevalece, as trevas sempre recuam sobre a luz. E quero lembrar que existe uma série de fatores relativos na Bíblia também, né? É importante, a gente estuda lá nos Guardiões, o contexto histórico. A Bíblia foi escrita numa época que a Terra era considerada chata, então se você pegar apenas na Bíblia, a Terra é chata. Mas hoje, com o avanço da ciência, telescópio e tudo mais, nós vemos que é esférica, né? A ideia que tínhamos do universo era muito primitiva. Hoje nós sabemos que nós estamos dentro de uma galáxia, Via Láctea, e tem Andrômeda, e trilhões de estrelas, e trilhões de galáxias, mas naquela época não se sabia disso. Então nem tudo, né? Não está na Bíblia, mas não está na Bíblia, por exemplo, que as pessoas poderiam ter um tumor cerebral e que ia ter tratamento para câncer, né? Tem uma série de coisas que evoluíram, então nós temos que entender o contexto de época. Quer se pegar o contexto de época? Paulo dizia que a mulher na igreja tinha que ir com o véu e não podia falar no culto. Então vamos pegar empiricamente. No Velho Testamento, Deus mandava matar homens, mulheres, crianças numa cidade. Mas hoje não tem mais. Era um contexto histórico daquela época. Nós temos que entender o momento histórico de cada etapa para você ter uma visão macro das Escrituras Sagradas. É isso que eu tenho procurado me debruçar aos guardiões do templo para que eles aprendam. E qual é o objetivo disso? Bom, quando você aprende os valores que você tem que guardar e transmite esses valores, Deus também te guarda, Deus também te protege. E isso eu vou ensinando eles a ter cada vez mais uma proximidade com o Criador, e essa proximidade, além de trazer proteção, traz estratégia, traz sabedoria, traz paz que transcende o entendimento e, acima de tudo, vai promover uma experiência com Deus. E esses serão fatores multiplicadores, serão meus herdeiros, né, onde eu vou poder passar o máximo de conhecimento possível e eles vão disseminar isso pelo mundo. Teremos até uma parte prática entre os guardiões, né, 1 ano e meio de treinamento, né, depois a gente dá um certificado e, posterior a isso, nós vamos ter 6 meses de prática. Como colocar em prática tudo que eu aprendi? Como que eu vou transmitir tudo isso que eu aprendi? Então, eu vou ensinar meios
e várias coisas aí, vamos começar a ter aula, lives quinzenais agora com eles, devocional, desafios, sem desafio você não cresce. Chega um certo patamar que você precisa ser motivado, você tem que ser provado para ser aprovado, não é? Então vamos lá, o desenvolvimento da espiritualidade no mundo passa a ser interrompido, já não se fala mais de desenvolver a espiritualidade, elevar a espiritualidade, muito ao contrário. Então, ou se eles não conseguem dificultar, fazer com que você não desenvolva a espiritualidade, ao menos eles vão tentar impedir que você desenvolva, que você se religue com Deus, que você tenha essa conexão com o divino. Vamos olhar essa questão de uma forma um pouquinho mais atenta, né? Toda a nossa alimentação, por exemplo, também está contaminada, né? Ou seja, uma maneira de destruir o homem, de fazer com que o seu sistema imune baixe, né? Então, todas as ideias que eles apresentam, eles pavimentam primeiro. Agora tem um plano aí, né, do Banco Mundial, né, e da Organização Mundial também, né, de fazer o seguinte, de que cartão de crédito não exista mais, cartão de crédito não vai mais existir. Final de 2024 não tem mais cartão de crédito, então tem que acabar com o papel moeda única, surge o Unicom e tantas outras coisas. Estão preparando todo o cenário, meus irmãos, todo o cenário sendo preparado. Trump vai voltar ainda, viu? Pois é, então vivemos um século perturbador, onde muitos valores morais e espirituais são sendo tipificados como um impedimento para uma vida feliz e plena. Então, se você é espiritual demais, você não vai ser feliz. Nós temos uma coisa legal para você, você é muito espiritual, olha aqui, aceita isso, né? Olha a maçã sendo oferecida, né? Tá entre aspas, né? Olha como ela é bonita, como ela é cheirosa, a tentação, ela vem assim para você. Do mesmo objetivo, a Bíblia, né, ela está sendo alvo cada vez mais de críticas, né? E agora querendo reescrever a Bíblia, misericórdia, né? E para isso eles apresentam o velho pão em circo. Te distrai. Você começa a pensar um pouco a respeito. Não, peraí, tem a guerra, agora o submarino, agora é a Copa, agora é a Olimpíada. Olha para isso. Te desvia a atenção, te desvia completamente a atenção. Ou então criam um pequeno caos e logo resolvem aquele problema. Dá a impressão que, puxa, aquele cara é bom. Ele foi lá, criou, resolveu o problema. Mas aquele problema já foi criado antes, né? E já tinha alternativa para a saída. É só para você estar mais temente, estar mais alinhado com o sistema. Sabe? Ou então eles vão colocando gradualmente pequenas coisas. Por exemplo, você pegar uma rã, não faça isso, tá? Pegar uma rã, ela é um anfíbio, ela está em temperatura ambiente. Né? A temperatura externa é igual à temperatura interna dela. Coloca essa rã, então, dentro de uma panela com água gelada, ela vai ficar na temperatura da panela. Você vai aquecendo a água gradualmente em fogo baixo, não faça isso, tá bom? Só estou colocando como ilustração. Né? Aquecendo a água, a rã não percebe que a água está sendo aquecida gradualmente, que vai bem sutilzinho, até que finalmente começa a ferver. A rã morre e ela nem percebeu a alteração térmica que poderia levá-la à morte. É assim que o adversário faz. É gradual. Quando você vai perceber, poxa, o que aconteceu com a minha vida? Acabou minha esperança, acabou minha fé, eu não oro mais há quanto tempo mesmo? Eu não leio mais a Bíblia. Qual foi a última vez que eu dei um abraço em alguém? Qual foi a última vez que eu disse para minha esposa que eu te amo? Qual foi o último momento que eu tive uma brincadeira legal com os meus filhos ou filhas? Puxa, eu não ligo mais para as pessoas, eu me isolei. A internet faz isso, deixa você muito isolado em relacionamentos virtuais e você se afasta dos relacionamentos reais. Então, aqui chega um momento que você diz, puxa, da onde eu cheguei? Eu vou te dar uma estratégia para voltar, tá bom? Vamos ser filhos pródigos, vamos voltar à casa do pai e ele tem uma festa para você lá, tá? Olha só o que diz a palavra de Deus. Deus deixou um alerta para o que acontecer nesse tempo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. As pessoas não estão desprezando o conhecimento de Deus? É isso, né? Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Quando você se afasta de Deus, você começa, a sua mente é cauterizada, o diabo ataca aqui, ó, no horizonte das mentes, e começa a praticar coisas que vocês não deveriam praticar, mas as pessoas acham que é o certo praticar. É certo falar mal, é certo caluniar, é certo difamar, é certo atirar a pedra. Jesus falou, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo largou a pedra, tinham honra, tinham dignidade, e as leis mosaicas preservavam eles. Eles podiam ter apedrejado, mas não apedrejaram. Então você não tem nenhum pecado? Atire a pedra. Eu recebo pedrada todos os dias, você também deve receber. Mas louve a Deus, porque ninguém atira pedras em árvore frutífera, né? em árvore seca, perdão. Ninguém atira pedra em árvores secas. As pedras vão sempre ser direcionadas para as árvores
Porque tem frutos. Você está dando fruto, você vai ser atacado. Você não está dando fruto nenhum, então pronto, não vai incomodar nada. Eles não vão atirar. Então se eu sou árvore seca, se eu não dou fruto, por que eles vão atirar em mim? Não, nem o diabo faz isso. Quanto mais as pessoas. Então as pessoas influenciadas pelo diabo vão atacar você que dá fruto, você que fala do amor, você que procura viver o amor, você que se esforça em acertar, você é alvo, como Jesus também foi, e vai ser crucificado, né? Crucificado por esse mundo. Não, e o povo é cara de pau, ele sabe que tem pecado, mas ele só tira pedra assim mesmo. Olha a cauterização mental que o diabo fez. É a síndrome de Lúcifer. As pessoas se acham pequenos deuses, então eu posso atirar a pedra, eu atiro mesmo, porque eu sou santo, eu sou trigo, e eu estou tirando pedra no joio. Mas quem é você para saber quem é joio e quem é trigo? A parábola mesmo diz, nós não sabemos, é Deus que sabe, o justo juiz vai fazer isso no juízo final, ele vai separar. E aí a coisa vai pegar. Se você é joio e está no meio do trigo, se fazendo de trigo, porque parece que o trigo, né? Deus viu, tá? Deus escutou todas as conversas que falaram atrás de você, por trás de você. Deus viu todo o mal que maquinaram contra você. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E o justo juiz agirá. Simples assim, poderoso assim. Então descansa nele e o mais ele fará, viu? Então continua. Entregou uma disposição mental reprovável para que pratique o que não deviam. Mentem, roubam, enganam, são gananciosos, soberbos, altivos, não é? Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Pseudos cristãos são injustos pra caramba, porque julgam só conforme a sua carne, julgam conforme o seu pensamento e conforme a maldade alojada em seu coração. Pensou nisso já? Maldade, ganância e deprovação. Não tem maldade no nosso meio? Inclusive entre quem se diz temente a Deus? Maldade, ganância, quanto mais tem, mais quer, né? Impressionante, né? E depravação, tá cheio de depravação em nosso meio. Estão cheios de inveja, sim, eles vão invejar você, qualquer coisa que você tenha vão invejar. Vão invejar a sua alegria, vão invejar o seu casamento, vão invejar seus filhos, vão invejar sua beleza, vão invejar seu talento, vão invejar suas habilidades, vão invejar suas conquistas. O povo, né, sem Deus é mimimi, eles não se alegram com a sua alegria, eles detestam ver você alegre, né? Mas a alegria no Senhor é a nossa força, viu? Inveja, homicídio, rivalidades, quanta rivalidade, quanto mimimi no nosso meio, né? Parece que o cristão não pode ver outro cristão feliz. Tá feliz? Como assim tá feliz? A minha vida tá estrepada? Porque você não ora, você não jejua, você não trabalha, você não estuda, simples assim, né? Engano e malícia, são bisbilhoteiros, fofoqueiros, né? Caluniadores, ou seja, a gente que não faz e critica quem faz, sempre existiu. Inimigos de Deus, quando você age assim, você é inimigo de Deus, não é mais amigo de Deus, entendeu? Se você caiu nessa cilada aqui, é bom você sair dela, tá? Insolentes, arrogantes, e quanta arrogância no nosso meio, todo mundo se achando melhor que o outro, né? Presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, não é assim? O tempo inteiro eles estão maquinando o mal. O que eu posso fazer de maldade para aquela pessoa? Olha, já aconteceram tantas coisas comigo e acontece nesse momento, que nesse momento histórico eu não posso retratar para vocês tudo que a gente está passando. Mas no momento que a gente atravessar essa tempestade, eu faço questão de fazer um vídeo especial e contar tudo o que está acontecendo, que aí eu espero, né, seja passado, que aconteceu conosco. Mas enfrentamos uma batalha sem precedentes na minha história e Deus tem me dado força, tem me dado graças e eu louvo a Deus por isso, que os anjos do Senhor têm me protegido, me guardado e as orações dos justos também. Então aqui aproveito o ensejo, conto com as suas orações, com os seus joelhos dobrados, com as suas mãos estendidas. Se você sentir de ser um mantenedor desse ministério, não tem nada contra a Bíblia aqui, é só ler Gálatas 6, tá? 1 Coríntios capítulo 8 e 9, 2 Coríntios capítulo 9, Paulo fala abertamente disso, não tem nada de errado, não estou infringindo nenhuma norma bíblica aqui, eu aceitei o chamado, e chamado vem de Deus, ministério vem de Deus, né? É chamado, não é profissão, eu nunca fiz por profissão, se eu fizesse por profissão eu estaria rico, eu teria fazenda, eu teria jatinho, eu teria casa, né? Teria tudo, mas hoje eu não tenho, moro de aluguel, vivo pela fé e graças a Deus não tem faltado, porque Deus sempre levanta o seu remanescente fiel para nos trazer suprimento financeiro, porque eu não preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Se eu vivesse pelo dinheiro, eu aceitava chamado para ir para política, para apoiar político, para entrar um monte de presepada que oferecem para mim, mas eu não me corrompo pela força de Deus, tá? Que agindo Deus, quem pode impedir?
né? Pela graça de Deus eu estou em pé, e aquele que está em pé que vigie para que não caia, e eu vigio. Porque eu sei que se o dia que eu deixar de vigiar e orar, eu caio. É uma certeza matemática. Salomão, homem mais sábio, deixou de vigiar e orar, caiu. Davi, homem segundo o coração, deixou de vigiar e orar, caiu. Eu caio, você cai. Então, a questão nem é cair, é cai, mas se arrepende e levanta. Errar eu erro, você erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Então, todo mundo erra, tá? A questão é, o que você vai fazer com aquele erro? O erro faz parte do acerto. Então, errei, eu levanto, eu bato a poeira, Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, me dá força novamente. E Deus renova as suas forças. Todos os heróis da fé, a Bíblia retrata os feitos e as falhas dos heróis da fé. Não tem ninguém santo lá não, tá? Santo é só Jesus. Mas Deus, ele vê o arrependimento no seu coração, ele te restaura, ele te renova. Eu errei muito também, mas eu sempre procurei me arrepender e pedir perdão para Deus. Senhor, eis-me aqui, me renova. E Deus renova. E seja assim na sua vida também, viu? Então as pessoas pensam maneiras de praticar o mal, em vez de pensar em praticar o bem. Em vez de ajudar, querem destruir. Olha, é impressionante. Então eu conto, viu, com as orações de vocês, com os joelhos dobrados. Cada joelho dobrado é uma espada que se ergue. Conto com as suas mãos estendidas, ainda mais agora com filho, com leite, com fralda, com mamadeira. A gente não teve grana nem para comprar um carrinho. Carrinho a gente comprou, é o berço. Berço a gente não teve grana para comprar ainda, então ainda falta muita coisinha. Mas Deus tem suprido, né? Então, graças a Deus, é um dia de cada vez, e eu louvo a Deus por isso, especialmente porque o Liam nasceu com muita saúde, muito saudável, e hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, ele completa 1 mês de idade, um mesinho, né? Então é muito gostoso ser pai novamente, é uma experiência surreal, é um presente de Deus. Quando eu estive na Simoni lá do Balão Mágico, num podcast da Simoni com o Felipe, eles me ofereceram uma festa de casamento. Foi um presente de Deus, presente de Deus. Simoni e o Felipe são pessoas maravilhosas, têm um coração imenso, eu só tenho muito a agradecer a Deus por eles e por tantas outras pessoas que Deus tem levantado para estender a mão e nos abençoar. E eu louvo ao Senhor por isso, louvo ao Senhor por isso. Então, seja, né, se Deus tocou no seu coração, seja um mantenedor. O pouco que você vai semear pode ser muito para a gente, pode ser o suficiente para nós, né? Então, vou colocando aqui embaixo, tá o meu Pix, os dados. Se você recebeu direção de Deus e faça por amor, se fizer por obrigação, não vale. Se fizer esperando uma recompensa, não vale, porque aí não é amor, é interesse, é negócio. Deus não faz negócio. Deus abençoa aquele que dá com alegria no seu coração, tá? Não com tristeza, mas com alegria. E que você dê o melhor que você pode para o reino, com o seu tempo, com seus talentos, com a sua oração, com a sua habilidade, também com seus recursos, porque desse mundo a gente não vai levar nada, tá bom? Fica a dica aí, tá? Então nós devemos sim honrar aqueles que nos honram, e como Gálatas 6 fala, aquele que te instrui na palavra, da direção, estratégia e conhecimento, né? É que você reparta os seus bens com aquele que o instrui. Simples assim, bíblico, tá? Eu vivo 100% do evangelho full time, viu? E eu tô no evangelho há 24 anos servindo a Deus. E graças a Deus, embora passemos muitas dificuldades em vários períodos, mas nunca o essencial Deus deixou faltar, porque Ele levanta o seu remanescente fiel. Talvez Deus esteja se levantando para ser um mantenedor também desse ministério, para somar forças conosco, porque esses vídeos chegam onde eu não posso chegar, os livros chegam onde eu não posso chegar. Está sendo um colaborador para expandir a mensagem da cruz para o mundo que carece da mensagem do amor. Eu não posso ofertar nada. Ora, né? Divulga o vídeo, compartilhe a mensagem. Isso faz com que você seja um colaborador do reino. Simples assim. Esse é o galardão, sabe? Você der um copo de água fria, um dos pequenos, você já tem um galardão de Deus. Então, que você seja um semeador do reino, porque é bíblico, a maneira de você honrar a Deus. Não estou falando de dízimo, não. É oferta voluntária, oferta de amor. Como Moisés pediu oferta para o tabernáculo e sobejou. Então, eu pedi proibido ofertar, mas o povo ofertou com gratidão e por amor. Não foi por interesse e nem por medo de maldição. Ah, maldição da múmia, então vamos ofertar. Não teve nada disso. Tá? Então, eu conto aí com esse apoio de vocês, com as orações, com a intercessão. Já cheguei até para pensar em fazer uma vaquinha pro leite, né? Porque o leite é caro, o leite é muito caro. A esposa amamenta, né? Mas para não sobrecarregá-la, ela saiu de uma UTI, para quem não sabe, ela saiu de uma UTI, ela teve um problema pós-parto, e graças a Deus está tudo bem recuperado, mas a medicação que toma nem sempre pode permitir que o bebê amamente. Então, por enquanto, ele está usando fórmulas, né? Estou usando agora o AR, né? Apitamil AR, que vocês mesmos me indicaram. Então agradeço a vocês por isso, viu, queridos? Mas o leite está pela hora da morte, fralda também.
E já pensou até em fazer vaquinha pro leite. Vaquinha, leite, trocadilho só, tá? Bom, vamos continuar aqui. São insensatos, desleais, insensatos, desleais. Quanta traição você já sofreu? Eu perdi a conta de quanta gente eu fui traído. E eu sempre ajudei as pessoas, sempre. Falo isso diante de Deus, com temor a Ele, né? Mas não com soberba. Entenda muito bem isso. Falo com gratidão a Deus. Porque muitas vezes que Deus me deu mais, eu paguei minhas contas, supri minha família, Deus, família, ministério. Né, meu relacionamento com Deus, cuidar da minha família, agora eu vou exercer o ministério. E eu sempre partilhei, né, eu nunca tive, já houve um momento que sobrou, Deus supriu aqui, mas sobrou X. Eu vou investir em vidas, perdi a conta de quantas vidas. E nunca ninguém disse, Daniel, compra uma casa, olha, compra um terreno. A minha liderança nunca falou isso para mim. Embora a minha própria liderança, que me aconselhou a isso, Daniel, viva com maná, é o pão nosso de cada dia. Você não guarda maná, não. Essa mesma liderança que me orientou, tinha casa própria, tinha carro, viajava todo ano para fora. Hoje eu enxergo isso, na época eu não enxergava. Então nada contra você ter uma casa própria, nada contra você ter seu carro, mas aquilo não pode ser o seu Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você ter dinheiro não tem problema, né? Então toda vez que eu tive um pouco a mais, eu partilhei e agradeço a Deus por isso, né? Porque nunca nada me faltou. Então eu faço bem sem olhar a quem. Nesse momento da história eu estou um pouco mais restrito, aumentou muito a minha despesa, diminuiu a receita, então nós estamos passando mais dificuldades aí. Mas Deus trazendo condições, eu volto a partilhar do mesmo jeito. Eu não estou preso a essas coisas da matéria. Isso aqui é volúvel, isso aqui é frívolo, isso aqui é pífio, isso aqui passa, gente, tudo passa. Na glória que o nosso tesouro está lá. Meu tesouro está lá em cima, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar. É aí que está. Mas aqui na terra, a gente precisa de recursos, né? Então é assim que é. E eu conto aí com as orações, com as mãos estendidas e também com as suas palavras de apoio, de incentivo, divulgação dos vídeos, tá? Vamos somar forças, viu? Nós somos um bloco, unidade, que Jesus falou, sejam um, não é cada um por si, Deus por todos, não, somos igreja. Eu estou falando para o remanescente fiel, tá? Não estou falando para mimizento, não estou falando para pseudo-cristão, para gente cheia de doutrina de demônio contaminado, estou falando para quem está me ouvindo, que tem a luz do Espírito Santo e que o Espírito ilumine seu coração e te dê a direção, tá? Aí continua, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, isso é o mais perturbador, embora conheçam o decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam, ou seja, a pessoa sabe que está errado, ela continua fazendo erro e ainda aprova quem erra. Não é uma loucura isso? Gente, que cauterização mental. Vamos combinar, o diabo é um bicho inteligente e poderoso, hein? E se você não tem o poder de Deus, não tem luz no seu coração, as trevas entram dentro de você, tá? As trevas vão habitar em você. Você vai ter dias terríveis nessa terra, viu? Não brinca com Deus, não. Faça o que Deus manda. É melhor obedecer do que sacrificar, tá? Não adianta fazer sacrifícios. Se você não obedece, não adianta nada. Romanos 1, de 28 a 22 foi o que eu li. Né? Olha o seu entorno. Tá assim, não tá? Tá exatamente assim. Hoje nós vemos uma contaminação tão grande no nosso meio, inclusive na nossa cadeia alimentar. Não contamina só o espírito, não. Contamina a cadeia alimentar para baixar a sua imunidade. Nós vemos alimentos transgênicos, vemos o BPA, especialmente o milho, o trigo, que são base da nossa alimentação, tudo contaminado com transgênicos, né? Por exemplo, quer ver um exemplo? O leite de caixinha, né? O leite de caixinha que você toma tem validade de 1 ano. 1 ano na embalagem. Como é que eles conseguem fazer validade de 1 ano? 12 meses, né? Só que esse leite não é mais o mesmo leite que a gente tomava quando era pequeno. Eu lembro que eu tomava o leite A, B ou C, era um saquinho que a gente comprava, e era preferência pelo leite C. Tinha que ferver o leite, e sempre o leite caía para fora, né? Quem nunca derrubou o leite, levanta a mão aí, né? Então, era leite A, B ou C. Era assim, a gente preferia o C. Aí agora é leite em caixinha. Não peguei a época de leite em garrafa. Leite em garrafa era da minha avó, né? Então o leite em caixinha tem uma sigla UHT. Sabe o que quer dizer UHT? É uma sigla americana dizendo que o leite foi esterilizado, aquecido em alta temperatura a fim de esterilizá-lo. Essa técnica foi chamada de pasteurização em homenagem àquele que a descobriu, né? Louis Pasteur, médico, filósofo, cientista, brilhante cientista, Louis Pasteur. Então ele foi conhecido como pasteurização. Esse mesmo processo de pasteurização não é usado só no leite, não. É usado também em queijo, sorvete, vinho, cerveja, dentre outros. Então existem 2 principais tipos de esterilização, o UHT e o HTST. Vamos ater só a UHT aqui.
O processo HT aquece o leite super rápido, durante 30 minutos, a uma temperatura de 63 graus Celsius, né, e depois deixa de ser resfriado. O produto mais conhecido, né, nesse processo, digo e repito, é o leite. Agora, o leite, ele perde as suas propriedades, porque esse aquecimento vai matar a maioria, né, dos germes ruins, mata todos os germes bons, olha só, destrói o cálcio do leite. O leite não tem mais cálcio e fósforo, né? Não tem, perdeu a propriedade. Mas por que eles fazem isso? Porque se você vai esperar tirar o leite da vaca, 3 horas depois que você tirou o leite da vaca, ele tem que ser fervido, senão ele estraga. Para que o leite não estrague, eles vão colocar conservantes. Você sabe que tipo de conservante que vai no leite? Olha só, vai peróxido de hidrogênio no leite. O que é peróxido de hidrogênio, Daniel? Água oxigenada. Então você quer descolorir o seu cabelo? Você não precisa passar água oxigenada. Você passa leite no cabelo e vai descolorir. Teve uma época até que surfista estava usando isso, né? Brincadeira. Né? Então usam também formol no leite. Sim, formol está no seu leite. Né? Formol, mesma substância utilizada para conservação de cadáveres, está lá no seu leite. Né? Também outra coisa que é utilizado, soda cáustica no leite. Teve uma época que uma empresa de leite aí, eu acho que foi a Parmalat, divulgou na época que estava colocando uma quantidade acima do permitido de soda cáustica. Então o negócio estava meio complicado. Soda cáustica no leite, porque isso altera, neutraliza, melhor dizendo, o pH do leite e faz com que ele tenha uma conservação maior. Dura 1 ano na caixinha. Dá para transportar nos caminhões, envasar nas caixinhas e dura 1 ano, só que não é mais o leite. Então nós observamos que tudo está contaminado, é transgênico, é agrotóxico, é poluição, é rastro químico, é tudo com o nosso valor. Tudo tem sido contaminado, inclusive tem sido contaminado a nossa essência de Deus. Como vivemos uma geração sem valores, não é? As pessoas não têm mais valor. Honra, lealdade? Não, que honra nada. Palavra, eu dei minha palavra, não vale nada a palavra. Na minha época valia a palavra. Eu fiz arte marcial e fazia parte do escopo da arte marcial você honrar a palavra. Você disse sim, é sim. Disse não, é não. E acabou. Né? Hoje não. A palavra não vale mais nada. Né? A pessoa diz eu te amo de maneira fútil, né? De maneira frívola. A pessoa não te ama. Ela só diz para o protocolo para afagar o seu ego. Então cuidado. A gente está vivendo aquele momento que o povo corre atrás de doutores conforme as suas concupiscências, conforme o seu desejo. Aquela pessoa falou e Deus vai me abençoar. De Deus. Aquela pessoa disse que eu vou ter que trabalhar e estudar para ser abençoado. Porque o único momento, o único local onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então primeiro você trabalha, depois você tem sucesso. Mas as pessoas querem atalhos, querem levar vantagem, né? Quantas pessoas não querem levar vantagem de você? Né? Usam o seu nome em vão para levar vantagem. Quantas pessoas querem usar a minha vida para ganhar dinheiro? Né? Vamos ganhar dinheiro com o Daniel? Vamos fazer um vídeo sobre o Daniel aqui? Vamos ganhar dinheiro, porque vai monetizar, põe o Daniel e tal. A gente faz uma fofoca, uma intriga e tem um monte de besta que acredita porque estamos cheios de analfabeto funcional. É assim que é. Quando você conhece a verdade, quando você tem o Espírito Santo, você tem discernimento e saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando você não tem vida com Deus, quando essa essência está contaminada, e eu vou te ensinar a descontaminar e ter uma experiência com Deus, tá? Guarda aí. Estamos chegando no final. Então, você vai poder separar o que é joio e o que é trigo, né? No espírito, você não pode julgar, mas você vai saber, puxa, isso aqui não vem de Deus. Essa voz em Deus, Jesus não agiria assim. Simples assim, Jesus ia fazer algo para te causar um mal? Não ia, né? Então, sem moral, sem ética, sem honra, as pessoas não querem mais estudar, nem querem trabalhar e conquistar. Simplesmente querem pegar carona no sucesso alheio. Já passou por isso, irmão? Já passou por isso, irmão. Então a gente procura atalhos, né, para chegar ali. É a famosa, digo e repito, lei de Gerson, né? Hoje, com a internet, piorou mais ainda. A internet está na palma da mão. Na minha época, na sua época, você tem idade compatível com a minha, você vai lembrar que a gente não tinha computador, não tinha celular. Então a gente se dedicava, o nosso tempo era dedicado para quê? Para estudar. Eu lia muito bibliotecas, né? Era rato de biblioteca. Hoje em dia nem biblioteca mais tem uma livraria. Então cerceando todo o nosso dia a dia aqui, o nosso acesso à informação. Muita coisa foi tirada da internet. Assuntos esses que eu não só falo nos Guardiões, que eu tenho meu acervo pessoal juntado ao longo de 23 anos de ministério, de seminários e tudo mais,
Esse acervo pessoal tem muita informação que foi tirada da internet. Eu passei no seminário online, inclusive dá para vocês adquirir o seminário online lá no meu Instagram, tá? Vocês conseguem adquirir o seminário online no Instagram, né? Tem lá, clica na bio, vai aparecer ali o seminário online. São 7 horas de palavra de conteúdo, o seminário em si durou mais de 10 horas, porque tivemos sorteio, bate-papo, tira dúvidas, tal, parada para almoço, parada para café, mas 7 horas de conteúdo, né? São dezenas de filmes, né, que eu usei para ilustração, em imagem, no meu acervo pessoal, uma grande parte do meu acervo pessoal. E você pode assistir várias vezes, tá? Então é bem interessante, fica aí a dica para você adquirir o seminário online, porque lá você vai ter acesso a muita informação também. Ou vir fazer parte dos Guardiões, se você tiver o chamado, tá bom? Os Guardiões a gente vai começar a ter agora desafios para eles, vão começar a aprimorar e fortalecer essa fé, já receberam uma grande bagagem e agora precisa crescer, né? Então, para crescer, a gente vai ter que prensar um pouco. A uva, só vira vinho prensando. Bora prensar vocês, Guardiões, tá? Então, vamos ter lives quinzenais e também vamos fazer devocionais e desafios para eles, tá? Vamos acelerar e agora cobrar um pouco daquilo que eles já aprenderam. E é importante você ser cobrado, né? É importante você se permitir ser lapidado. Se você não tem, não é o momento de ir para os Guardiões, ok, no YouTube aqui eu vou estar sempre passando direção para vocês, tá ok? Então não tinha celular, não tinha internet, então a gente passava o nosso tempo em relacionamentos, investimos em relacionamentos, em brincadeiras, brincadeira de rua, andava de bicicleta, morava no bairro da Pompeia, atravessava na Pompeia de bicicleta com 12 anos de idade. E tudo bem, claro, não tinha violência dos nossos dias, mas a gente estudava mais, brincava mais, né, não ficava o dia inteiro em celular. E hoje o celular tem muita influência subliminar, inclusive, desafios para jovens, que é um absurdo, eu não vou nem citar o nome desses desafios, que levam à morte muitos jovens, né? Então, a nossa bagagem, toda a nossa bagagem herdada por herança social, ela vem com muitos valores contaminados também. Então a gente às vezes imita os padrões dos pais que erraram, mas a gente tem que imitar os valores de Deus, né? Acima de tudo, nós temos que resgatar esses valores para resgatar com isso também a essência divina. Quando você entra numa faculdade, você não é engenheiro, não é? Você só vai ser engenheiro depois do treinamento. E assim é a vida, né? Você só vai... Jesus levou 3 anos e meio para formar os seus discípulos. Da mesma forma, a gente tem procurado formar os Guardiões de 1 ano e meio, mais 6 meses de prática, porque aí sim eu consigo transmitir a bagagem. Fora esse tempo, é utopia, não existe, né? Outra coisa que é importante sinalizar, tá? Não importa, eu sei que muita gente está preocupada, onde vai ser a marca da besta, Daniel? Vai ser na testa, vai ser no pulso? Não importa onde vai ser essa marca, importa que você tenha a marca de Cristo. Jesus não vem aqui procurando uma marca em você, ele vem procurando o seu coração, tá? Então é importante pontuar. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Paulo falando, mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Olha, isso aí não vale, são coisas efêmeras, né? Mas sim ser uma nova criatura, é isso que importa para Deus, nova criatura. Essa nova criatura tem amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E todos quantos andarem conforme essa regra, a regra de Deus, de amar a Deus e amar ao próximo, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6, de 14 a 17. Essa marca que nós devemos anelar, essa marca que nós devemos procurar, pois ela é vida para as nossas vidas, esperança para os desesperançados, força ao fraco, norte ao perdido, consolo aos que choram. E aqui eu quero deixar mais uma reflexão que vou finalizar esse vídeo com ela, tá ok? Sabe, você aceitou o chamado? Então aprenda com isso, não lamente com isso, esteja preparado para isso. Vão vir os amigos de Jó, mas eu sou justo, por que eu estou sendo retalhado? Porque Jó também foi justo e foi retalhado. Todos os heróis da fé, a Bíblia retrata os feitos e as falhas, não tem ninguém perfeito, tá? E mesmo Jó, que foi perfeito, Deus permitiu que ele fosse tentado com o propósito de fortalecer a sua fé. No final, meus olhos te veem, né? E a Simonina falou, Daniel, eu vejo você como Jó. É assim, eu vejo dessa maneira assim, Deus me restituiu 3 vezes mais e eu louvo a Deus por isso, tá? Então você vai ser sim, tá?
escarnecido, crucificado, difamado, traído. Te prepara para isso, faz parte do chamado, viu? As coisas não vai ser rico, milionário, não vai ser doente, vai. Eliseu morreu da doença que ele tinha, Trófimo ficou doente em Mileto, Paulo não conseguiu curar aquele que ele tinha como filho, como Timóteo. Enfim, vamos passar por lutas, mas Deus te ajuda nas lutas. Vai passar por deserto, mas Deus está com você no deserto. Se Jesus estivesse no nosso tempo, ele seria, com toda certeza, Jesus teria um recorde planetário de haters. O que ia ter de hater que ia seguir Jesus, falando mal de Jesus, não está no gibi, né? Não tinha na sua época, teria nos dias de hoje. Imagina a rede social, Jesus na rede social. Ele seria cancelado, ele seria neutralizado, seria censurado e ainda por cima teria cheio de hater. E ele seria expulso da igreja em nome de Jesus, né? Então é claro que isso, ele seria considerado mentiroso, herege, parte com Beelzebub, ia acontecer tudo de novo, porque o mundo rejeita a verdade, o mundo rejeita aquele que fala de amor, porque o mundo jaz no maligno, você não é desse mundo, meu irmão. Então temos que ter valores mais elevados, tá? E agora eu quero deixar para vocês uma orientação para que você tenha uma experiência com Deus. Entendeu onde é que você está sendo contaminado? Ok, descontamina. Leia a palavra de Deus, separa um tempo de oração, faça jejum, se Deus assim estabelecer, jejue, tá? Faça pelo menos 3 dias de jejum. Agora eu vou te dizer uma estratégia aqui para você, tá? Vou te dar uma estratégia para ter uma experiência com Deus. Vou pegar um texto que vai servir de base para essa experiência. Guarda isso e você vai ser mais que vencedor. E eu quero ouvir o seu testemunho. Depois desse período, eu quero que você escreva para mim na minha caixa de e-mail, tá? Meu e-mail, que é o mesmo do Pix que passou aqui embaixo, danielmastral@hotmail.com, e que você passe para mim como foi a sua experiência. Eu quero ler a experiência de vocês, que vai ser instrumento para muita gente. Deus quer... Daniel, Deus não me usa, vai te usar através dessa experiência, do seu testemunho. Eu vou ler seu testemunho e vou fazer um vídeo especial só para leitura de testemunhos, para fortalecer a fé de muitas pessoas. Bora acender as velas apagadas, não é? Olha o que diz o texto. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, não de vez em quando, o tempo todo. Ponha louvor na sua casa todos os dias. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A boca fala, o coração está cheio. Louve a Deus. Está com dificuldade, agradeça. Louve ao Senhor. É difícil fazer isso, né? Então, louvar a Deus todos os dias, tá? Vamos fechar aqui por 21 dias? Durante 21 dias, segundo os estudos, você forma um hábito. Uma coisa que você faz ao longo de 21 dias vira um hábito na sua vida. Claro que não é uma regra, mas é uma regra que a maioria vai acabar tendo esse resultado. Eu quero aprender a acordar mais cedo, então durante 21 dias você vai acordar mais cedo, até aquilo virar um hábito. 21 dias para virar hábito. Então esse desafio para você, meu irmão, minha irmã, é de 21 dias. Primeira parte do desafio, louve a Deus todos os dias. Louve a Deus no banheiro quando estiver cantando, cante um louvor para Deus. Não pode ser desafinado, Deus escuta e Ele gosta, tá? E os anjos também. Então louve a Deus, né? No chuveiro, fica a dica aí, vai pronto, você tem o seu momento mais privativo. Que você também possa ler a palavra de Deus, nem que seja 3 versículos por dia, leia 3 versículos por dia. Pega lá o Evangelho de João, por exemplo, leia 3 versículos. Leia o livro de Gênesis, tem coisas tão interessantes em Gênesis. Sugestão, Gênesis e João, tá? Leia pelo menos 3 versículos por dia. Separe um tempo de oração para Deus, nem que seja 5 minutos. Ore com Deus, fale com Deus durante 21 dias, tá bom? Tá aguardando a ordem? Ok. Então, aí que mais? Isso é um desafio que vai para os guardiões também, né? Esse desafio de 21 dias também vai incluir, né, não reclamar. Fica 21 dias sem não reclamar. Uau! Aí se eu reclamei no 10º dia, volta no começo. Vai começar do 0 até 21 dias. Reclamei no 20º dia, volta para o 0. Senão não vale. É 21 dias linear sem reclamar. Em tudo dai graça. Você não vai reclamar se você tropeçar e cair. Não vai reclamar se perder o emprego. Não vai reclamar que está sol, que está calor, que está chovendo, que está frio. Não vai reclamar de nada. 21 dias sem reclamar. Tudo dê graças, agradeça por tudo, até por aquilo que você não entende. Senhor, tem algum propósito na minha vida, né? Porque se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, então, ok, tem um propósito para isso, existe um propósito. Então pergunta para Deus, para que é isso para mim? Né? E agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, estou passando uma dificuldade, mas obrigado porque eu sei que o Senhor está no controle das coisas. Eu estou descansando no Senhor, eu tenho buscado em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O resto é consequência. Né? Então, apenas agradeça, não reclame de nada por 21 dias, tá? Isso inclui não falar palavrão e seja seletivo com o que você vai assistir, tá? 21 dias assistam coisas boas, coisas que te agradam, que te alegram. Estou dizendo que você só vê filme gospel, mas tem muito filme legal por aí, né? Eu estou vendo uma série chamada Jane Virgin,
né, na Netflix. Eu achei muito engraçado, fica uma dica para vocês assistirem aí. Então, uma coisa, entretenimento, né? Tenha mais tempo com a sua família, sentou na mesa sem celular, sabe? Ora com a sua família, tenha dedicação, louvor em casa, tá? Confie, né? Que agindo Deus, nada vai poder impedir. Confie, exercite essa confiança em Deus, né? Confie, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Olha só o que diz o texto, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, nada fica fora desse tudo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Você é chamado segundo um propósito? Então você está dentro dessa questão aqui, tá bom? Você ama a Deus, é chamado segundo o propósito dele, está exercendo o chamado. Eu estou me esforçando, eu não estou conseguindo ainda exercer o chamado, mas eu estou me preparando para o chamado. Valeu, tá valendo, tá? E o grande segredo, tá? Está aqui. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Os mansos vão ouvir e vão se alegrar. E eu engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. É um momento de busca, 21 dias de busca. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para a minha vida? Livrou-me de todos os meus temores. Quando você busca a Deus, todos os seus temores, os seus medos, o anticristo, o apocalipse, a crise, o desemprego, vai dissipar. Eu prometo para vocês. É palavra de Deus. Eu tenho experienciado na minha vida. Eu passo por um momento de grande tribulação e grande aflição, mas eu descanso no Senhor. Eu sei que a cada dia basta o seu mal, porque senão você pira, gente. Você pira. Descansa no Senhor. Isso é fé. Ter fé no momento que está tudo bem? Beleza. Não seja crente bully de pouca fé, né? Você tem que ter fé em todos os momentos da sua vida, especialmente os momentos mais difíceis. Olharam para ele e foram iluminados. Quando você olha para Jesus, você é iluminado. E quando você tem luz, as trevas se dissipam, elas fogem de você. E os seus rostos ficaram confundidos. Chamou esse pobre e o Senhor ouviu. Quando você chama a Deus, ele te ouve. Aquele que fez os ouvidos escuta. Não precisa gritar, não precisa falar alto, não. E salvou de todas as angústias. Deus te salva de todas as angústias, preocupações, quando você descansa nele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra, acampa ao redor dos que os temem. E o temor aqui não é medo de Deus, mas é o temor de desapontar a Deus. Eu sei quando tinha o meu filho Micael, muitas vezes ele percebia pelo meu olhar. Eu olhava assim para o quarto dele, ele via pelo meu olhar, pô, você não arrumou o quarto, né, moleque? Eu já falei para você arrumar isso aí. Ele, papa, me perdoa, eu esqueci de arrumar meu quarto, e já ia arrumava. Então, era o temor, assim, de desapontar o coração do pai. É isso, eu não quero desapontar Deus. Deus me tirou do inferno na terra, no meu caso. Então, eu não quero desapontar Deus. Seria a última coisa na minha vida que eu ia querer. Eu quero agradar o coração de Deus. Quero que ele olhe para mim e diga, valeu a pena. Vale a pena, sabe? Que Deus tem um galardão para sua vida, meu irmão. Quando você dá um copo de água fria a um pequeno, Deus, se você tiver o tamanho do fé de grande mostarda, você é mais do que vencedor. Então, nós temos que resgatar esses valores perdidos em nosso meio. Está cheio de ruído, cheio de contaminação. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra do mal, livra da maldição, livra das setas do adversário. Salmo 34, de 1 a 7, está isso. Então, eu sugiro que você pegue esse versículo, imprima e cola no espelho do banheiro, para você ler todos os dias e lembrar disso. 21 dias, vamos colocar isso aqui em prática. Oração, jejum, se Deus determinar, unja a sua casa, se Deus determinar, leia a Bíblia, pelo menos 3 versículos, ore, fale com Deus todos os dias e leia esse versículo todos os dias também, tá? Leia para que ele entre no seu coração, porque aqui Deus tem uma promessa para você, uma promessa extraordinária. Então vamos viver em união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. É claro que você não vai conviver com pessoas tóxicas, que se dizem irmãos. Estou falando de irmãos verdadeiros, que somam com você e que dividem os fatos, tá? Isso tenho certeza vai proporcionar uma grande experiência com Deus quando você tem um diagnóstico. Aonde é que eu estou sendo contaminado? Eu sei que isso aqui está fazendo mal para a minha vida. Eu vou tirar isso da minha vida. Eu vou me afastar das pessoas tóxicas. Eu não vou deixar entrar no meu coração qualquer informação que venha me fazer naufragar na fé, né? Qualquer formação de dúvida, porque a fé é certeza.
eu sei que Deus é por mim e quem será contra mim? E nada vai me separar do amor de Deus. Simples assim, gente. É isso que nós temos que pôr em prática, tá ok? Então, coloca esse texto em prática na sua vida, cola no espelho e eu tenho certeza, em 21 dias, você vai ter um testemunho maravilhoso para dar. E eu vou publicar esse testemunho. Aí vocês escrevem no meu e-mail em caixa alta, tá? Para eu poder enxergar mais fácil. Eu vou imprimir e vou ler isso num vídeo depois desses 21 dias. Tá valendo a partir de quando, Daniel? Tá valendo a partir das 6 horas da tarde, né, após esse vídeo ser publicado, tá bom? Ele vai para edição ainda. Quando esse vídeo for publicado, vamos supor que ele seja publicado hoje à noite, uma hipótese. Amanhã, às 6 horas da tarde, tá valendo ali o primeiro dia, tá? 6 horas, tá profético ali, tá bom? 6 horas da tarde a gente começa. Se for publicado na terça, então 6 horas da tarde de quarta-feira e assim por diante, que você conta 21 dias, tá? Terminou 21 dias, você escreve para mim. Tenho certeza que você teve uma experiência extraordinária com Deus, né? Como Deus também tem dado para mim, vai dar para você. Queridos, é isso o recado. Que Deus te abençoe e te guarde. O inimigo tentou atacar, mas se lascou. Eis aqui a mensagem pronta para vocês, viu? Beijão no coração. Conto muito, queridos, com as suas preces, com as suas orações, com os seus joelhos dobrados, com as suas mãos estendidas, com mantenedores, sabe? Para que venha trazer suprimento para a trincheira. Faltou munição para o soldado, ele morre. Faltou comida, ele morre. Faltou medicamentos, ele morre. Você não tem chamado para a trincheira, mande suprimento para a trincheira. Tá, isso que eu quero pedir a vocês, para que nós sejamos um com o Pai. E só podemos ser um quando você fizer empatia comigo. Poxa, o Daniel é ser humano, ele tem filho, ele tem esposa, ele precisa, eu vou ajudá-lo, né? Eu vou semear na vida dele. Deus honra quando você faz por amor. Você faz o protocolo, Deus não honra, tá bom? Faz o protocolo, nem venha, né? Guarda o seu dinheiro, use em outra coisa, não tem problema nenhum, tá? Deus é o Deus do ouro e da prata, ele vai suprir, tá bom? Ele vai trazer suprimento para você e vai trazer suprimento para mim. É essa a verdade, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Beijão no seu coração. Até semana que vem.